E aí, tá ligado? Então fica ligado nessa dica que é muito importante, é a Bet7k, a principal plataforma para apostas esportivas e cassino online e a que mais cresce no Brasil. Você tem a oportunidade de fazer uma graninha extra com apostas esportivas, com cassino online e é muito fácil e tranquilo. Se liga nessa dica, até porque a Bet7k tem vantagens exclusivas que você pode ter cashback, suporte 24 horas, sorteios semanais de até R$7 mil e pagamento via Pix, o mais rápido do mercado. Então não perca tempo. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica no link, faz o seu cadastro e pode resgatar um bônus de até R$7 mil na banca. Tá perdendo tempo por quê? Faça o cadastro na Bet7k. Bet7k. Jogou, sacou! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nesse domingo, último dia do mês 4, o mês de abril. Amanhã começa o mês 5, o mês de maio, amanhã dia do trabalhador. E nesse domingo nós estamos chegando com as notícias do Vasco, que se prepara para enfrentar o Sport Clube Bahia. Amanhã à noite, em um repleto estádio de São Januário, Vasco e Bahia, bola rolando a partir das 8 horas da noite. Informações do último dia de treinos, detalhes da partida, detalhes do nosso aniversário e outras informações. Dê aquela curtida, faça o link desse vídeo chegar a mais gente, espalhando pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook. Você que viu agora há pouco o recado do Emerson Rocha da Bet7k, tá propício domingo para você fazer aquela fezinha, né? Agora eu dou o recado da Mais Ágil para você, parceira aqui do Boletim AV. Você tem no telefone que está agora na tela o contato direto da Mais Ágil. A Mais Ágil antecipa o dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço. Faz aquela pesquisa. Se o dinheiro estiver depositado, é tranquilo. Entre em contato e eles antecipam a grana para você em menos de 24 horas. O dinheiro está na sua conta. Olha só que maravilha. Faça isso e com esse dinheiro planeje uma viagem, a compra de algum bem, um presente para alguém, pagar uma conta, faça o que você quiser. É só isso. Veja se o dinheiro está depositado. Estando, entre em contato com a Mais Ágil e o dinheiro estará em menos de 24 horas na sua conta. Mais Ágil também é parceira aqui do Boletim AV. Bom, como eu disse, hoje, o último dia de treino, você está vendo fotos aí do craque do Vasco da Gama da fotografia, Daniel Ramalho, do último dia de atividades do Clube Cruz Maltino para a partida de amanhã contra o Bahia, às 8 horas da noite em São Januário. Nós estaremos abrindo o nosso pré-jogo direto da Colina Histórica a partir de 19 horas e 15 minutos. E a partir das 8 da noite, o Rafa Ribeiro vai comandar a transmissão, transmitindo o melhor de Vasco e Bahia. Foram 7 dias inteiros, sem jogos, descansando, enquanto, por exemplo, o nosso adversário Bahia teve que escalar uma montanha para conseguir passar de fase contra o Volta Redonda. Apesar do resultado de ida ter sido bom para os baianos, vencer o Volta Redonda em Volta Redonda por 2-1, mas é sempre uma preocupação nessa traiçoeira Copa do Brasil. E jogaram na quinta-feira. Tiveram atividade, tiveram dispêndio de energia. O Vasco não. Sem lesão, sem pressão, confiante. O Vasco vem aí de 2 ótimos jogos. Venceu o Atlético Mineiro, que ontem amassou o Atlético do Paraná, ganhando com grande atuação do Hulk. Hulk passou pelos zagueiros do Atlético do Paraná, como não fez, por exemplo, com o capitão Léo. Então, foi uma grande vitória do Vasco. E o Palmeiras, que ganhou o clássico contra o Corinthians, veio ao Rio e sofreu demais contra o Vasco, chegando a estar perdendo por 2-0. Os 2 últimos campeões brasileiros balizam uma certa confiança e, acima de tudo, a certeza que o Vasco está em evolução. Mas cada jogo é uma história. O Vasco vai pegar um time que, apesar da vitória no meio de semana na Copa do Brasil, vem de 2 derrotas nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu na estreia para o Red Bull Bragantino, que ontem tomou de 3, também em Bragança Paulista, para o Cruzeiro. E perdeu na última rodada em Salvador para o Botafogo por 2-1.
Mas a grande dúvida é: o Vasco vai conseguir jogar bem, propondo o jogo? Porque em todas as ocasiões que o Vasco jogou de igual para igual, equipes que também estavam na trocação como o Vasco fez grandes jogos. Os clássicos cariocas durante o Campeonato do Rio de Janeiro, e as 2 primeiras partidas provaram isso. Mas quando o Vasco precisa ser protagonista, propor o jogo, como vai ter que fazê-lo amanhã, porque o Bahia, por mais que venha com uma proposta de tentar vencer, claro que vem, é Série A do Campeonato Brasileiro, mas é normal, jogando fora de casa, na pressão, jogando no Caldeirão de São Januário, sempre recua um pouquinho mais. Vai jogar com 3 zagueiros, a gente vai falar sobre isso já já. E o Vasco vai ter que tomar as rédeas da partida. E quando precisou fazer isso nesse campeonato brasileiro, não, mas nesse campeonato carioca que passou, na Copa do Brasil, não foi bem. O Vasco teve como maior exemplo o jogo contra o ABC. Quando o Vasco, jogando em casa, precisando do resultado, não conseguiu jogar rigorosamente nada, empatou com o ABC e acabou sendo derrotado nos pênaltis. A gente também lembra o jogo com o Volta Redonda lá em Cariacica. O Vasco tem que partir para cima. O Vasco tem a obrigação de vitória e o Vasco jogou muito mal e foi derrotado. Então, quando o Vasco precisa propor jogo, o time não vai bem. Mais recente, fez um jogo amistoso contra o Atlético, equipe que chegou às semifinais do Campeonato Mineiro, jogando em São Januário. E também perdeu o jogo, jogando mal. Então essa é uma grande preocupação e é uma maneira como o técnico Maurício Barbieri está tentando mais do que nunca mostrar aos seus jogadores que ainda falta muita coisa. Os 2 primeiros resultados foram animadores. Mas tem muita coisa para acontecer. São mais 36 jogos. Jogamos fora de casa, jogamos contra um grande time e vencemos. Jogamos em casa contra um time que vai para dentro, o campeão brasileiro, e conseguimos um ótimo resultado. E agora, pegando um adversário desesperado, com 2 jogos, 2 derrotas, 18º lugar no Campeonato Brasileiro. Como fazer? Bom, por isso o técnico Maurício Barbieri vai fazer mudanças no time. Mudanças de peças e também vai dar uma roupagem ainda mais ofensiva, usando principalmente os lados do campo. Ele tem reclamado um pouco que Puma Rodrigues tem ido pouco, tem aparecido pouco. Aquela situação da perna trocada dos pontas precisa ser usado quando o Peck, por exemplo, dribla para dentro e Puma tem que passar. Puma tem passado pouco. Ao contrário do lateral esquerdo, Lucas Piton, que tem jogado muito bem, tem feito boas jogadas com Alex Teixeira. Inclusive, foi protagonista no gol contra o Palmeiras. O segundo gol, uma jogada pela esquerda, o cruzamento. O Pedro Raul meteu de cabeça no rebote do Everton. O Gabriel Peck acabou fazendo o gol. Cruz Maltino, segundo naquela ocasião. E Lucas Piton vai ter também, além dessa questão de ofensividade, uma preocupação, porque o principal jogador hoje do Bahia que joga com 3 zagueiros é o ala, Vitor Jacaré. Jogador que renovou o contrato, a gente vai falar sobre isso já já. É o grande jogador do time, tem feito gols, tem dado assistências, é um jogador muito perigoso e vai jogar ali em cima. Vai bater direto com o Piton, porque o Bahia joga com 3 zagueiros. O Vasco não joga com 3 no papel, mas no desenho do time praticamente o é, quando um volante entra entre os 2 zagueiros. E aí os laterais sempre jogam um pouco mais avançados. E o Piton vai bater de frente com o Vitor Jacaré num dos bons duelos da partida de amanhã. E o Lucas Piton falou sobre isso, sobre essa partida de amanhã e também sobre o seu papel importante na construção de jogadas. E o jogo de amanhã, como é que vai ser, hein, Piton? Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Bahia é uma equipe muito boa, tem jogadores muito bons, então acredito que a gente vai ter que entrar com muita determinação na vitória e vamos ter que trabalhar bastante para buscar os 3 pontos, mesmo sendo em São Januário. Piton, aliás, é uma prova do quanto um trabalho cotidiano, de muita repetição, de ganhar confiança, alavanca jogadores. Lucas Piton chegou aqui debaixo de muita desconfiança. A torcida do Corinthians dizia: "Ih, esse cara aí, que bom que saiu. Talvez ele não vá brilhar porque ele é meio sem sangue." E o Lucas Piton hoje é um jogador que caiu nas graças do torcedor do Vasco da Gama.
Ele que era uma desconfiança, fala hoje sobre seu ótimo momento. O início dele em 4 meses de trabalho sendo muito reconhecido. Hein, Piton? Eu avalio o meu início de ano muito bom individualmente, mas eu acredito que o coletivo também ajudou. Nossa equipe vem fazendo um trabalho muito bom e eu me coloco nisso também. Acredito que está sendo muito bom e tem muito a melhorar. Para o jogo de amanhã, Marlon Gomes, como a gente vem falando desde a segunda-feira passada aqui, deve ser titular no lugar de Rodrigo. Vai dar mais suporte aos que vêm de trás. Marlon Gomes principalmente cai muito pelo lado esquerdo e vai ajudar ali Lucas Piton e Alex Teixeira. Piton passando, Alex vindo por dentro, Marlon caindo pela esquerda, enfim, vai dar um reforço muito grande àquele setor. Como eu disse, o exemplo maior foi o segundo gol contra o Palmeiras, onde a jogada pintou ali numa grande atuação de Lucas Piton. Início bom de trabalho que faz amanhã 139 dias de grupo que ainda não estava todo junto nesse período. Tem jogadores que não têm nem 40 dias de trabalho no Vasco da Gama. Piton fala da evolução do time desde o início do trabalho e também do seu momento de assistências. Foram 4 assistências e 1 gol até agora com a camisa do Vasco. O nosso início foi um início muito bom. Contra 2 equipes favoritas para o título do Campeonato Brasileiro. E eu acredito que nós fizemos 2 primeiros jogos muito bons. Nós conseguimos o resultado em Minas, os 3 pontos, e pontuamos em casa também contra o Palmeiras. E acredito que foi muito bom os 2 jogos. Então eu vou sempre trabalhar para isso. Gabriel Peck e Pedro Raul estão pendurados. Preocupação com o time que tomou até aqui, pelo menos até o início dessa rodada, o maior número de cartões amarelos de toda a competição. E olha, cartão está sendo divisor aí de pontuação. O Vasco só é 5º exatamente por conta de ter tomado 9 cartões amarelos e 1 cartão vermelho do técnico Maurício Barbieri. Então toda a preocupação. Peck e Pedro Raul, se tomarem 3º cartão amarelo, não jogarão a partida de sábado contra o Fluminense no Maracanã. Quem volta amanhã ao banco é Ignaldo. E uma surpresa deve ser Gabriel Carabarral. O jogador deve ser relacionado, vai estar relacionado no banco. E a dúvida em relação ao Matheus Carvalho. Ainda muito jovem, muito novo, mas tem treinado bem. Mas hoje eu posso adiantar ao torcedor do Vasco que Gabriel Carabarral deve fazer a sua estreia. Tem chamado muita atenção pela qualidade técnica, pela personalidade e por fazer uma função que amanhã Marlon provavelmente vai fazer, mas o Vasco precisa de outro jogador. E também, bola parada. O cara é craque na bola parada. E olha, bola parada decide muito jogo. O Bahia treinou hoje pela manhã, você está vendo foto aí no estádio do Pituaçu, estádio do Esporte Clube Bahia, e o técnico português Renato Paiva comandou o time que deve ter a mesma formação que venceu o Volta Redonda, apesar de Tassiano, ex-jogador do Grêmio contratado esse ano pela SAF do Bahia, estar recuperado. O Bahia, como eu disse, treinou pela manhã e chega agora à noite de Salvador. O time mais provável com Marcos Felipe no gol, Canu, ex-zagueiro do Botafogo, David Duarte, ex-jogador do Goiás, Rezende, que é um volante que joga como zagueiro, bom jogador. Vitor Jacaré, com contrato renovado até dezembro de 2024, é o ala, joga bem espetado. Acevedo é o primeiro volante, Cauli é o meia armador ao lado de Daniel, e Matheus Bahia é o ala pela esquerda. Na frente, Biel, ex-jogador do Fluminense, jogador de muita capacidade, muito talento, muito perigoso, e Everaldo, centroavante grandão, que é o poste que vai jogar lá na frente. Vai apitar a partida de São Paulo, da FIFA, Flávio Rodrigues de Souza. Os auxiliares Marcelo Vangassi, o número 1, Fabrini Bevilacqua Costa, o número 2, e o VAR, Daniel Nobre Bins. Tenho medo desse cara. Olha, ingressos todos esgotados. Desde quinta-feira não há ingressos. O público que tinha desde sexta-feira a oportunidade de comprar já não teve mais disponibilidade. Os sócios do Vasco estão esgotando todos os ingressos. Expectativa
por um São Januário recebendo melhor os seus torcedores, principalmente nos acessos. Com a entrada da Imply, a nova tiqueteria, não tivemos muitas notícias de reclamação de venda de ingresso e há uma expectativa da nova área que faz a gestão de São Januário, na questão de logística, na questão de eventos, de que o acesso seja muito mais facilitado. Então, essa é a grande notícia para amanhã, porque as reformas, as obras que nós trouxemos aqui na sexta-feira, com a palavra, inclusive, do Igor Brandão, que é a pessoa que hoje cuida da área de gestão de São Januário, placar eletrônico, banheiros, arquibancada, pintura, isso vai demandar um certo tempo. Se o jogo do Santos, que o Vasco pediu para o Maracanã, for confirmado no Maracanã, o Vasco vai demorar a jogar em São Januário. Vai ter aí mais de 30, 40 dias, e aí dá para fazer todas essas obras para, no próximo jogo em São Januário, as coisas estarem inteiras. Mas talvez até para o jogo contra o Santos, dê algum tempo de fazer alguma coisa. O jogo do Santos é no dia 14 de maio. Vamos esperar. Mas já vai dar amanhã, pelo menos na questão do acesso, a promessa de que uma melhor impressão por parte do torcedor. E o Vasco avisa aos seus torcedores que quem tem que trocar ingresso, que a carteirinha não esteja disponível ou que não tenha carregado na carteirinha, tem até hoje para fazê-lo. Amanhã não haverá troca de ingressos, portanto até hoje. Você tem o último dia hoje. Não tente amanhã, como muita gente deixa para cima do laço, não vai ocorrer. E bom lembrar também, gratuidade só para a arquibancada. Não há gratuidade para setor VIP, social, absolutamente. Então até hoje, quem tem que comprar, na verdade, quem tem que trocar ingresso, que comprou, mas que tem que trocar, que façam até o final do dia de hoje. Léo Jardim, o goleiro. Puma Rodrigues, lateral direito. Robson, Léo e Lucas Piton, a defesa Cruz Maltina. Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes, o mais provável meio de campo. Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira, o Vasco, para enfrentar o Bahia amanhã. Na semana que vem, Paulo Brax deve entrar em contato com o Ramon Menezes e com o Branco para discutir a liberação, praticamente tudo resolvido, não vai haver problema. Jogadores ficam até o jogo do dia 14 contra o Santos e no dia 15 se incorporam à seleção brasileira. A argumentação do Vasco é melhor os jogadores estarem jogando, jogadores que foram titulares, que Ramon confia plenamente, do que ficar treinando. Então, o Vasco vai fazer essa solicitação, a princípio não haverá nenhum problema, e dia 15 ele se apresenta à seleção, dia 16 viajam para a Argentina e estreia no Mundial, dia 21 contra a Itália. Jogos equilibrados entre Vasco e Bahia nos últimos confrontos, 10, são 3 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Bahia e 4 empates, mas no último confronto em São Januário deu Vasco 1-0, aquele golaço de falta maravilhoso do Figueiredo, e a torcida do Vasco fez um espetáculo que até incomodou o goleiro do Bahia, Danilo Fernandes, lembra? Vamos incomodá-los amanhã de novo. Vá a São Januário, coloque seu grito para fora e faça a festa. Bom, a base jogou muito ontem, teve muito jogo ontem. E quem traz todas as novidades é o Emerson Rocha. Fala, Emerson, conta as novidades da base, os jogos que aconteceram ontem, do 20 ao 13, ao 14, ao 17. Fala, Emerson! Fala, Flávio, a todos ligados nesse Boletim AV especial de domingo com muitas informações. Vamos falar sobre a base, que no sábado teve 3 jogos importantes, envolvendo os times Sub-20, Sub-17 e Sub-15. O time Sub-20 era o líder do campeonato estadual com 5 vitórias em 5 partidas. Estava invicto, com 100% de aproveitamento e foi enfrentar a equipe do Madureira. Os 3 partidas de ontem foram realizadas no Nivaldo Pereira. O Vasco, bem que tentou vencer a equipe do Madureira, teve algumas oportunidades, mas empatou em 0-0. O Vasco teve até a última bola do jogo, uma falta cobrada pelo Matheus Julião, a bola resvalou na trave e foi para fora, mantendo assim o placar em 0-0. Agora o Vasco ainda é o líder com 16 pontos em 6 partidas, mas vai enfrentar no sábado a equipe do Volta Redonda no Raulino de Oliveira, jogo muito importante, às 3 da tarde, pelo campeonato estadual da categoria. Já no time Sub-17, que disputa a Copa Rio,
vitória por 4-1 sobre a equipe do Resende. Saiu atrás, perdendo por 1-0, mas foi buscar a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Rafinha de fora da área, esse balaço que você está vendo aí na tela, um chutaço de fora da área, empatando a partida em 1-1. Logo depois, a saída de bola, uma falta da entrada da área, e o Rodrigo Pacujá fez um lindo gol de falta, Vasco 2-1. No segundo tempo, o Vasco foi para frente e conseguiu mais 2 gols, através de novo do Rodrigo Pacujá e um outro gol do Rafinha, fechando o placar em 4-1. Com a vitória, o Vasco agora ocupa a liderança da competição com 19 pontos e vai encarar no próximo sábado um jogo complicado. O Fluminense no Vale das Laranjeiras às 11 da manhã, jogo esse válido pela Copa Rio Sub-17. Já o time Sub-15 do Vasco teve uma certa dificuldade para vencer o próprio Resende, mas venceu por 3-0 com 3 gols do zagueiro Renan, capitão da equipe, fez 2 gols no primeiro tempo e no segundo tempo o próprio Renan fechou o marcador, fazendo um hat-trick de um zagueiro, o que eu não via há muito tempo. O Renan fez os 3 gols do Vasco nessa vitória por 3-1. Você está vendo aí o terceiro gol do Renan nessa vitória do Vasco por 3-1 sobre a equipe do Resende. O time Sub-15 também vencendo na competição e vai encarar também o Fluminense no próximo sábado, jogo esse válido por mais uma rodada da Copa Rio. Para a gente fechar aqui, vamos trazer 2 depoimentos. O primeiro do Rodrigo Pacujá, que foi o artilheiro da equipe na vitória por 4-1 sobre a equipe do Resende na Copa Rio Sub-17. Primeiramente, boa tarde. Agradecer a Deus pelos gols, né? Pela estar ajudando a equipe aí, como foi no 16, o título não veio, mas continuei trabalhando aí. E agora estamos focados aí no Sub-17. E agradecer também pelos gols de hoje, para ajudar a equipe na vitória. E agora é conseguir continuar trabalhando firme, porque tem o jogo da Copa do Brasil quarta-feira e nós saímos classificados. E depois do Pacujá, vamos trazer o capitão do time Sub-20, o Matheus Julião, que fala exatamente sobre esse empate com o Madureira em mais uma rodada, a manutenção da liderança, mas ele reclama demais da arbitragem do jogo e fala inclusive dessa bola no último lance que ele quase deu a vitória para o Vasco. Ao longo da semana a gente já sabia que ia ser uma partida difícil, jogar contra eles é bem chatinho, e a gente veio treinando para fazer uma excelente partida e conseguimos. Infelizmente o gol não saiu e o juiz também não colaborou muito. Acho que se a gente acréscimo pela quantidade de caídas no chão que teve tanto do nosso time quanto do Madureira, acho que era para dar pelo menos uns 9, 10. E tive a infelicidade agora de bater a bola na trave, né? Mas é isso, vida que segue, somos líderes ainda e vamos trabalhar para ganhar do Volta Redonda. Valeu, Flávio. Essas são as informações da base que teve esses 3 jogos importantes nesse sábado, os 3 jogos do Nivaldo Pereira. E vamos continuar seguindo a molecada vascaína. E quem jogou agora há pouco foi o futebol feminino. A Juliana Biancardi, do @camisa 10 Vascaína, traz as informações pra gente. Fala, Ju! Conta pra nós como é que foi o Vasco hoje contra o Pérolas Negras. Fala, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, passando aqui direto do estádio Nivaldo Pereira, acabou de acabar. Vasco 1, Pérolas Negras 2. Infelizmente estamos fora aí da Série A3 do Campeonato Brasileiro e o sonho do acesso aí para a Série A2 vai ficar pro próximo ano. Em breve aí trago mais informações para vocês no Bom Dia Gigante. Abraço. E para encerrar esse boletim AV desse domingo, recadão do Márcio Romano, da Gigante da Colina. Ele pede para reforçar que amanhã, no feriado, a loja Gigante da Colina de Copacabana vai abrir de 9 às 16 horas. Você quer comprar uma camisa para ir no jogo? Vai estar aberto. Amanhã é dia de jogo. O comércio não abre, então ele quer essa divulgação. Claro, o endereço é Rua Figueiredo de Magalhães, 286, loja C, dentro da galeria da Casa e Vídeo de Copacabana. A loja fica entre a Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro. Reforçando o seguinte, continua valendo o cupom de desconto aí na tela, AV10 em todo o site. E se você fizer o pagamento em Pix, tem mais 5% de desconto. Quer dizer, 15%, 10% do cupom AV e 5% do Pix, do pagamento do Pix. Vale a pena? Compre as suas camisas como essa maravilhosa camisa do Vasco da Gama. É isso, turma! Estamos encerrando o Boletim AV em nome da Bet7K, da Mais Ágil. E amanhã o dia vai ser quente. Tem Bom Dia Gigante, tem muita coisa acontecendo. E a partir de 7h15 eu estarei direto da Colina Histórica em São Januário, comandando o pré-jogo, e às 8 da noite com São Januário repleto
repleto, que vontade de chegar na colina histórica com a casa cheia, a torcida do Vasco fazendo aquela festa para acompanhar o Rafa Ribeiro na transmissão, com Jean Faísca, com Emerson Rocha, com Bismarck, comigo, com todo o time reunido para Vasco e Bahia para buscar mais 3 pontos. Vasco vencendo amanhã vai dar um pulo legal, hein? Serão aí 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 7 pontos. Vai estar ali no bolo, tá ficando bonito, tá ficando bacana e você vai curtir aqui no canal. Diminua o som da sua televisão, ligue na gente e curta uma transmissão jornalística, mas também muito vascaíno. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de domingo, muito obrigado pela audiência. Tchau, turma. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!